A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, revelou já ter sido assediada 2 vezes após ter se tornado primeira-dama. Ela questionou o fato de que, se ela, que vive cercada de seguranças e câmeras, passou por isso, qual a segurança que tem uma mulher comum? É uma boa pergunta, hein? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca no Plantão no Meteoro. Bora lá! Sofia, a pergunta dela, infelizmente a gente sabe qual é a resposta, mas tá certa de perguntar, né? Exatamente, Ana. Essa fala aconteceu ontem, dia 3 de março, no programa Sem Censura, na TV Brasil. E a Janja não deu detalhes sobre o ocorrido, mas ela falou, né, alegou ter sido assediada 2 vezes. Vamos ouvir. Tá insuportável para nós mulheres. A gente não tem segurança nenhuma em nenhum lugar. Eu, como primeira dama, não tenho segurança no lugar onde eu tô, em nenhum lugar que eu tô. A gente viu outro dia, Janja, desculpa, a presidenta do México. Se Durante uma agenda, ser assediada diante das câmeras. Sim. Então, assim, é sobre nenhuma mulher estar salva em lugar nenhum. Eu posso dizer aqui que eu já fui assediada nesse período 2 vezes. Eu sendo primeira dama, estando nos lugares que eu acho que me são seguros, e mesmo assim eu fui assediada. Então, por isso que eu estou dizendo, se eu, enquanto primeira dama, que tenho, né, toda uma equipe em torno, um olhar, câmeras, tudo. Cuidados, sou assediada, você imagina uma mulher no ponto do ônibus às 10 horas da noite. A gente não tem segurança em nenhum lugar. Tá Aí, essa fala tá repercutindo bastante, Ana, mas não é a única fala que é da Janja sobre esse assunto, né? Ela teve umas outras falas que eu acho que seria interessante trazer, que foram aqui selecionadas pelo pessoal do UOL, pelo Lucas Borges Teixeira, lá no UOL. Janja fala em TV que sofreu assédio 2 vezes já como primeira-dama. Essa parte a gente viu, né? Acabou de assistir. Vamos para as outras aspas, né? A primeira-dama falou ainda sobre a denúncia e disse não aceitar cobranças. A questão é que não tem que ter assédio sobre nenhuma mulher. E a denúncia é uma decisão muito pessoal de cada mulher. Eu não admito que nenhum homem diga para mim, você vai denunciar. Não admito. Nenhum homem sabe a dor. Afirmou a primeira-dama em debate sobre o tema. Outra parte aqui que é interessante destacar, eu tenho feito isso, falar sobre feminicídio no cotidiano com meu marido, né? O marido dela, obviamente, eu se referindo ao Lula. A gente ter chegado nesse ponto a que a gente chegou, do número de mortes de mulheres no Brasil, é o momento de a gente dar uma parada e dar uma chacoalhada para falar o que está acontecendo. As conversas entre o presidente e a primeira-dama foram citadas até pela apresentadora Cissa Guimarães. Você viu que você fala, ele escuta e ele faz. Então, você que trata de falar mais, disse arrancando risadas e rejanja. Ele reflete muito, respondeu a socióloga. Enfim, Ana, são essas aspas que eu queria destacar. Eu também queria lembrar do caso da Cláudia Sheinbaum, né, que é a presidente do México, e ela foi, Ana, assediada na rua, assim, na frente das câmeras, no meio das pessoas e tudo mais. Chega um homem passando a mão nela. Então, é uma coisa que, assim, é primeira-dama, é presidenta, realmente, nenhuma mulher está segura, Ana. E a gente ainda pensa, no caso da Janja, a gente não tem ideia de quem sejam essas pessoas e também, né, não tem que pressionar ela para falar, ela fala se ela quiser. Agora, a gente sabe que a realidade é que normalmente são pessoas próximas. E isso eu acho importante destacar, porque muitas vezes o que se espera é que seja uma pessoa estranha, uma pessoa. O cara maluco que apareceu na rua, como de fato foi o caso da Cláudia Sheinbaum.
Mas esses casos, eles costumam ser os menos frequentes. Os mais frequentes é que são homens próximos que se aproveitam justamente da proximidade de ser alguém que ninguém suspeitaria, de ser alguém que ninguém vai acreditar se ela falar, ou que tem alguma chance de exercer algum um poder, seja pela idade, seja pela posição, sobre a vítima para calá-la, né? Então é só trazer isso para a gente ter noção de como se defender, porque é isso. E eu queria ouvir você, Ana. Eu não vou comentar, mas eu queria ouvir você sobre a fala da denúncia, que ela diz que não aceita cobrança sobre denúncia, porque eu acho que essa é a fala É. que deveria ter mais destaque, sinceramente, mais até do que a do sofri assédio 2 vezes, porque isso, desculpa, mas é esperado. É esperado que não é só porque ela é a primeira dama que ela vai estar livre disso. Agora, quando ela fala: "Eu não aceito que me cobrem denúncias", acho que isso é um bom ponto de partida para as discussões. É, perfeito, Sofia, era bem esse ponto que eu queria comentar. Primeiro, né, o óbvio mesmo, de fato, nenhuma mulher tá segura em lugar nenhum. O caso da presidenta do México e agora da Janja mostram isso pra gente, e daí explicam pra gente por que é que a mulher, né, quando fala que: "Olha, né, não me sinto segura", e daí vem as pessoas: "Não, mas nem todo homem, mas não sei o quê, vocês estão exagerando". Bom, né, tá aí os exemplos, né, na nossa cara. Agora, sobre a questão da denúncia, é realmente muito importante que a gente fale sobre isso. Deve ser muito difícil para a Janja falar, né, sobre isso, dizer: "Olha, sofri assédio 2 vezes", porque imediatamente deve vir: "Ah, mas por que não denunciou?", né, que é uma coisa que aparece com muita frequência nos casos de violência e assédio contra a mulher. "Ah, mas por que não denunciou? Por que não denunciou antes? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo?". Tem várias questões aí primeiro. Primeiro, essa crença de que basta denunciar, que é uma coisa super séria com a qual a gente tem que se confrontar na real, assim, isso tem me parecido cada vez mais claro. Não basta denunciar que tudo vai dar certo. Toda mulher, além de conhecer a violência, também conhece o que acontece com as mulheres que abrem a boca, tá. Denunciar não é tão simples, não é tão fácil, e a gente conhece muito bem quais são as consequências, quais são os panos que serão passados, como a vida e o comportamento da mulher todinho vai passar por um escrutínio gigantesco, como ela vai ser criticada, como ela vai ser chamada de mentirosa, como ela vão dizer que é uma denúncia falsa. Toda mulher pesa isso. Então pensa nisso, a mulher, além de sofrer uma violência, ela ainda tem que pesar. Se eu denunciar, eu posso sofrer mais violência ainda. Então sim, é a escolha da mulher se denunciar e quando denunciar. A obrigatoriedade que tem é das instituições e das forças que têm essa responsabilidade de averiguar, investigar e punir com seriedade. E isto não está acontecendo. Se isso acontecesse, as denúncias aconteceriam com muito mais facilidade, seria muito mais fácil denunciar. Inclusive, vou lembrar aqui de um caso que eu estava falando num shorts aqui no YouTube. Aquele caso da menina, da adolescente, né, que sofreu um estupro coletivo ali por 4 adultos e um adolescente, aconteceu no dia 31 de janeiro. Ela denunciou no mesmo dia, tá? Demorou quase um mês para que saísse um mandado de prisão, sabe por quê? Porque no mesmo dia a polícia foi até o local, eles não estavam lá. Aí a polícia foi fazer investigação. Dias depois, a polícia pediu para a justiça a prisão dos envolvidos. Pediu num plantão judiciário. O juiz do plantão disse que não era urgente. Não era urgente prender, né? Cumpriu um pedido de prisão da polícia,
4 adultos e um adolescente, né, que tinham uma acusação de estupro coletivo. Aí ele encaminhou para a vara da violência doméstica, chegou na violência doméstica, disseram que não era lá, que era na criança e adolescente, e nisso foi mais de 20 dias para que, de fato, a justiça pedisse a prisão. Enquanto isso, provas podem ter sido perdidas, celulares, né, ou, enfim, até mesmo suspeitos que daí já não estavam mais quando o pedido de prisão saiu, porque eles já sabiam que ia sair, estava, né, nessa enrolação tudo, e eles sabendo que tudo ia acontecer. Então é muito mais fácil, né, que provas sejam eliminadas, sejam perdidas, que informações importantes aí não sejam obtidas. E é esse tipo de coisa que acontece. Isso quando uma mulher não denuncia, a justiça, além de não investigar, ainda pune a mulher por isso, né? Que muitas vezes acontece no caso de denúncias de assédio e com muitíssima frequência acontece em casos de denúncia de abuso infantil por parte de mães, né? Que denunciam e são punidas pela justiça. Vocês conseguem acreditar numa coisa dessa? As mães denunciam abuso de criança por parte dos pais e elas são punidas por terem denunciado. Por quê? Porque tem uma lei de alienação parental que diz que elas não podem denunciar, basicamente, né? Então, assim, é muito fácil dizer para a mulher: denuncia que vai dar tudo certo. Eu, sinceramente, estou começando a ficar por aqui de campanha de denúncia. Sinceramente, me dá um asco ver, diz que não sei quanto, né? Denuncie, abuso sexual infantil, denuncie, violência contra a mulher, denuncie. Isso só gera estatística. Denúncia sem ação é só estatística. Olha quantas denúncias nós recebemos. Aí a mulher pede medida protetiva, a Dai mostrou um infográfico, né, no último corte, sobre quantas mulheres foram assassinadas e tinham medida protetiva. Falta uma informação que a gente não tem, que é quantas mulheres pediram medida protetiva e foi negado pela polícia, pela justiça, porque a justiça vai lá e pergunta para o agressor: e aí, você agrediu essa mulher, essa criança? Ele diz: não, imagina, de jeito nenhum. Ah, então tá. Então, se tiver medida protetiva, cancela, ou então não concede medida protetiva. Nem isso a mulher consegue. Isso quando ela não é, de novo, processada, condenada e punida por ter denunciado violência contra ela ou contra crianças. Então, E assim, nem não vamos entrar adianta. no ponto de quantas vezes a gente vem aqui dar notícia de uma mulher que foi vítima de feminicídio ou de agressão e que ela já tinha uma medida protetiva. Ou seja, até quando Já a tinha medida né? protetiva sai, não significa muita coisa. Não significa muita coisa, porque não tem fiscalização, não tem nada. E, de novo, quando a mulher vai lá e fala: ó, o cara tá aqui, não sei o que, tarará. Quantas vezes, quantas mulheres não são vítimas de feminicídio e tem BO. O cara que assassinou tem um monte de BO, um monte de denúncia, um monte de coisa e não acontece nada. Então, assim, pressionar a Janja para denunciar é pressionar ela para não, põe o seu pescoço na reta. Ela sabe muito bem o que vai acontecer com ela, com o presidente, né, com o uso político que vai se fazer disso. Ela sabe fazer esse cálculo. Vocês acham que ela não denuncia porque ela não quer? Porque ela quer proteger os abusadores? Ela quer proteger ela mesma. Que, de novo, a violência para a mulher não é só a violência, é a violência original, é a violência da polícia quando vai denunciar, é a violência do sistema judiciário, que muitas vezes é ainda pior do que a violência que foi cometida originalmente, por incrível que pareça, e a violência social do julgamento, né, do questionamento do que vai acontecer sobre a mulher e não sobre os abusadores. Então, assim, não dá pra criticar, não. Não dá mesmo. É isso, desculpa a pistolada aí, mas eu acho que você sabia que isso ia acontecer já, Sofia. Sabia. Mas tem mesmo, e a gente tem que falar cada vez mais disso, porque é uma percepção, assim, perigosamente rasa, essa de que basta denunciar e vai dar tudo certo. E, de novo, não estou falando isso para desencorajar a denúncia, mas sim para desencorajar esse discurso e encorajar que a gente olhe para além da denúncia. O que acontece
busquem entender o que é que acontece depois da denúncia. O que que acontece, o que que vem depois. E aí vocês vão entender por que é que tem muita mulher que não denuncia. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Isso aí, voltamos em instantes para mais assuntos de gerar pistolagem do dia, porque é assim mesmo, tem que enfrentar. Bora lá.